E é uma coisa que o Giovanni tá falando aqui no chat, o meio nerd, infelizmente, tem muitos racistas. Acho que isso é preciso ser dito, né, Ale? A gente não pode mais começar a ficar aquela coisa, não são todos, não. É aquela lógica do tipo de dizer que não são machistas, não são preconceituosos. O primeiro passo é admitir, né, cara? E criar obra em cima disso e explorar essa questão, né? Exatamente. E tem o Maynard, ele realmente é muito racista, muito machista, muito reacionário, muito cara nostálgico, que tem dificuldade de se adaptar Nostalgia ao de um tempo que mundo. não existe, né? Cara, assim, tem essa dificuldade que é muito apegado ao cânone, é muito apegado às coisas que, sabe, aos seus sentimentos de nostalgia com o passado. E o mundo muda. A ficção científica, ela é um gênero progressista, um gênero de modificação, um gênero de explorar novos mundos, novos universos, multiversos, novas possibilidades, novos personagens. No multiverso da ficção científica, um personagem pode ser branco, no outro dia pode ser negro, no outro dia pode ser uma mulher, no outro dia pode ser um alienígena sem gênero, sabe? Isso é tão comum para a ficção científica. Então, quando eu vejo nerds reclamando de alterações de personagens, assim, é puro ressentimento. E é muito ressentimento racial, muito ressentimento até mesmo, sei lá, de pessoas, de coisas que eles não estão lidando na sua própria maturidade, que eles precisam amadurecer para entender esse tipo de coisa. Mas tem um alerta muito interessante que nem todo mundo, é um campo, o campo nerd, o campo pop, não é necessariamente um campo que a esquerda tem apoiado pra caramba, assim. Tem muita dificuldade, porque, vamos falar de literatura, a tradição literária brasileira, ela é realista, né? É Machado, então, são todos poetas. Então, quando a gente vai olhar para a ficção pop e tal, eu sinto que é que o campo deixa na mão da extrema-direita mesmo. Quem está produzindo muito conteúdo sobre reviews, sobre todas essas discussões, sobre todos os filmes, são os nerdolas, a galera mais reacionária. Enquanto a gente quer trazer essas discussões para os espaços de progressista, frequentemente eu fico solitário em mesas de bienais, como o único ficcionista no meio de vários outros assuntos legais. Já tive do lado de gente maravilhosa, assim, e tal, mas que não necessariamente é da fantasia, é da ficção. Então a gente precisa que essa galera reconheça também a fantasia e a ficção como algo de valor, né? Vamos lembrar que o Jabuti teve que separar, criar uma categoria de romance e de entretenimento para assim conseguir reconhecer o entretenimento como algo de valor também. Então a gente ainda caminha para um lugar que tem muito racista, nerdola, conservador, reacionário na extrema-direita, e os que são progressistas, os que são da esquerda, estão em grupos que ainda precisam explodir, ainda precisam acontecer, ainda precisam de mais espaço, ainda precisam ser reconhecidos por todos esses espaços tradicionais que a gente tem, que é da arte da esquerda também. O que eu sinto, na verdade, é que assim, a esquerda ela tem uma questão, eu acho, um pouco geracional, Ale. Eles não têm uma coisa que assim, de uma certa forma eu entendo agora, eu compartilhei outro dia, né? Eu concordo 1000% com a crítica da Marilena Chauí sobre a classe média. Só que ela fala que ela odeia a classe média. Só que ela fala também que ela prefere ficar no século XX, que ela não gosta dessas coisas da internet. E o que eu sinto um pouco é que a esquerda às vezes perde algumas lutas, ou perde pelo menos o andamento das lutas, por não entender que, assim, não é que a internet é um espaço imparcial. Não, a internet é uma tecnologia que agora cada vez mais está sendo apropriada pela extrema-direita. É a ferramenta que eles nadam de braçada. Mas a gente tem que ter a nossa representação aqui, a gente tem que ter os nossos autores aqui, a gente tem que ter o nosso campo político. Você sempre, inclusive, justiça seja feita, você sabe que eu cubro cultura pop, você também, a gente sempre conversou nesse meio tempo. Total. E o que mais falta no nosso meio é isso, é essa conversa, tipo, papo reto, ó, tá rolando isso aqui, tá rolando aquilo lá, vamos atrás e tal. Não, a impressão que dá é que a esquerda fica esperando. Parece um eterno sebastianismo mesmo, assim, mas não um sebastianismo no seguinte só de gostar do Lula, não. Sebastianismo de tudo. Ele fica esperando uma solução do alto e não vai vir. Você tem que montar. Então. Exato, tem que criar estruturas. Uma coisa que está acontecendo que é maravilhoso. Esse canal aqui é um exemplo de uma estrutura. Eu tenho que chamar os nossos, senão a gente não conversa. Sim. Pois é, assim, eu tenho que dizer que atualmente
O Ministério da Cultura tem feito um trabalho maravilhoso em parceria com vários governos na literatura. A gente está tendo uma explosão de eventos literários no país, assim. A Bahia, por exemplo, é o estado que mais tem evento literário no país, tem mais de 80. Minas Gerais está crescendo pra caramba, então isso tudo é articulação, isso tudo é uma articulação, porque, se não me engano, o próprio Lula tinha falado que ele queria transformar o país num país de leitores. A gente não vai transformar o Brasil num país de leitores só na escola, porque não adianta os alunos lerem na escola, chegarem em casa, ninguém está falando de literatura, precisa de espaço para eles conhecerem os autores regionais, para eles conhecerem os nacionais, para eles trocarem essa ideia, e isso tem acontecido. Esse ano foi um ano que eu acho que eu mais participei de evento literário em toda a minha carreira, assim. Ainda vou para uma no interior da Bahia no começo de dezembro, está acontecendo muitas coisas. Quando você vê esse tipo de movimentação, investimento que está fazendo os autores do estado, da cidade, do Brasil circularem, se conhecerem. Eu tive em Araxá recentemente, e aí eu estava lá com o Sérgio Abrantes, com o Itamar Vieira, com o Jefferson Tenório. Cara, tá rolando muito isso daí. Com os isso melhores, já é uma né? coisa que então, e com os melhores, e já está rolando um movimento que vai impactar muito a literatura e muito imaginário das pessoas, porque a gente precisa que os autores circulem, a gente precisa que as conversas de literatura circulem, a gente precisa que não colocar só nas costas dos professores o melhor a leitura do brasileiro, sabe? Como qualquer coisa, como qualquer hobby que você tem. Você precisa ter os espaços para discutir, para trocar ideia, para conhecer outras pessoas que gostam daquilo. E os eventos literários estão rolando pelo Brasil. São uma luz, assim, que eu tô, como escritor, olhando para eles e falando, olha, tem um lugar aí para a gente existir enquanto escritor e existir enquanto leitor nesse país. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.